Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audiência do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para a apresentação do relatório que a lei prevê que seja apresentado à Assembleia da República, e é por isso que temos o gosto de contar com a presença do Dr. Carlos Calhais Jorge, que cumprimento na qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e da Sra. Conselheira Helena Pereira de Melo, também do Conselho de Procriação Medicamente Assistida, que igualmente saúdo. Cumpre-me apenas recordar os termos desta audiência. Irei dar a palavra ao Conselho, ia dizer ao Sr. Presidente, mas ao Conselho, que disporá até 15 minutos para a apresentação do relatório, que aliás foi distribuído às senhoras e senhores deputados, e seguir-se-á depois uma ronda em que cada grupo parlamentar irá dispor até 5 minutos, 2 minutos ao Sr. Deputado único representante, presumo que não esteja, e no final as respostas serão dadas pelo Conselho e depois, eventualmente, mas dependendo de inscrição, uma segunda ronda que provavelmente acredito que a eloquência dispensará. Sr. Presidente, a palavra é sua, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, é um prazer estar aqui de novo na função anual de prestar contas à Assembleia da República, de acordo, aliás, com uma das alíneas das múltiplas atribuições do Conselho. E aproveito, sendo, enfim, uma nova composição, para desejar todas as felicidades no vosso trabalho, que evidentemente se repercutirá em toda a sociedade e, espero, nos doentes. Antes de passar a sumarizar os relatórios que enviamos, uma nota introdutória, mais uma vez, porque alguns dos senhores deputados poderão estar aqui pela primeira vez, e eu gostaria de realçar o que é o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, portanto, uma entidade administrativa independente que funciona no âmbito da Assembleia da República, que apesar de uma designação como Conselho, que pareceria um órgão consultivo para dar pareceres e pouco mais, tem na realidade obrigações de uma autoridade competente, especializada e legitimada para regulamentar, disciplinar e acompanhar tudo o que se passa na área da procriação medicamente assistida em Portugal. De facto, as atribuições legais são múltiplas, as alíneas são umas 20 de atribuições deste Conselho, mas, resumindo, as mais importantes são estabelecer as condições em que devem ser autorizados os centros onde são ministradas estas técnicas terapêuticas, bem como os centros onde são preservados gametas ou embriões, inclusive é dar parecer sobre a autorização de novos centros ou a suspensão ou revogação das suas autorizações, acompanhar a atividade desses centros, centralizar a informação relevante acerca da aplicação de todas estas técnicas e, em termos, enfim, mais de detalhe técnico, estabelecer orientações para a execução de algumas técnicas, como os diagnósticos genéticos pré-implantação, e apreciar, aprovando ou rejeitando, os projetos de investigação que envolvam embriões. Isto era a Lei 32 de 2006 inicial, depois a Lei 12 de 2009 aumentou ainda os detalhes das atribuições deste Conselho e, apesar de toda esta responsabilidade, a composição do Conselho é de 9 conselheiros que exercem as suas funções enquanto mantêm toda a sua atividade e a sua vida profissional, uma vez que são apenas ressarcidos por presença em reunião, com senhas de presença, como sucede nos tais conselhos que são consultivos. E por isso, enfim, é óbvio que toda a atividade, a enorme atividade que é desenvolvida e que eu sumarizarei referente a 2024, só é possível com um enorme empenhamento e esforço pessoal e uma notável dedicação
à causa social dos conselheiros. Em relação ao relatório de atividades do ano transato, que é, enfim, o último que dispomos, evidentemente, o Conselho teve as suas 12 reuniões plenárias, além de múltiplas reuniões de subcomissões, e concretizou a 16ª reunião anual com todos os centros e com a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, enfim, como entidade científica desta área. Tem uma enorme atividade de relação com a Europa. Participámos em 3 reuniões das autoridades competentes europeias nesta área do sangue, tecidos e células humanas, mais uma reunião das autoridades europeias com a DG Santé, portanto, a Direção-Geral de Saúde da União Europeia. Estamos representados em vários grupos subgrupos de peritos para áreas específicas de inspeção ou de segurança microbiana ou de vigilância e temos um representante nomeado como membro do Conselho de Coordenação, criado pelo Regulamento Europeu, recentemente publicado, ou há um ano publicado, e que o Conselho de Coordenação é composto por 2 representantes de cada país da União Europeia, 2 efetivos e 2 suplentes, e nós temos um representante. Foram também respondidos múltiplos inquéritos europeus e participámos, foi um dos países participantes num projeto de criação de registros de PMA de âmbito europeu, cofinanciado pela União Europeia. Em termos de contactos oficiais, tivemos audiência com a Sra. Secretária de Estado da Saúde, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, com os grupos parlamentares que mostraram disponibilidade para corresponder a essa solicitação, evidentemente com a Comissão de Saúde, 2 reuniões o ano passado. Tivemos reuniões com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e com a Associação Portuguesa de Fertilidade, ou seja, a Associação de Doentes, que, ao fim e ao cabo, é o nosso objetivo final de criar condições. E também estamos representados, ou estivemos representados, num grupo de trabalho para a adaptação da legislação nacional ao regulamento das células, das substâncias de origem humana, de que eu falarei várias vezes, porque esse é um dos problemas para o futuro que temos a preocupar-nos. Em relação aos centros de PMA, evidentemente que exercemos a atividade contínua de regulação da atividade, respondendo a todas as solicitações, questões, elaborando deliberações, declarações e recomendações aos centros. Foram realizadas 8 inspeções aos centros de PMA. Esta área das substâncias de origem humana para a aplicação humana é uma das mais reguladas de toda a área da medicina, não só em Portugal, mas na Europa, e, portanto, as inspeções são fundamentais, são obrigatórias e são efetuadas por equipas lideradas por um inspetor da IGAS e compostas por também 2 peritos nomeados pelo Conselho, que, entretanto, têm as suas atividades de formação para esses peritos e também para os inspetores da IGAS. O Conselho procede aos registros através de plataformas específicas aos registros de numerosos detalhes da atividade em PMA, que eu terei o gosto de muito sumariamente apresentar, porque não há tempo para mais. E gostaria de realçar, no fim deste breve sumário do muito que fizemos em 2024, que tudo isto só é possível e recai em termos práticos num gabinete composto por apenas 3 técnicas superiores, 2 delas com diferenciação na área jurídica e todas elas com um inaceitável vínculo precário laboral com a Assembleia da República, uma vez que estão com contratos de trabalho a termo incerto há anos, uma delas há 10 anos, e isto é uma situação que nós reputamos como inaceitável. E estas 3 técnicas superiores são apoiadas por um funcionário parlamentar.
Em relação ao relatório de atividades do que os centros executaram, nós dispomos apenas do de 2022, o de 2023 está em fase de revisão, mas ainda não está concluído, e o de 2024, evidentemente, ainda é impossível iniciá-lo, ou pelo menos fazê-lo, porque ainda não nasceram as crianças todas resultantes dos tratamentos de dezembro de 2024. Portanto, como eu disse, a soma de dados e a complexidade é tão grande que eu não me atrevo, nestes 15 minutos, a expô-los. Se o desejarem, trouxe uns slides para a fase de resposta a perguntas, se isso fizer sentido, mas gostaria só de sumarizar dizendo que o número total de tratamentos de técnicas terapêuticas efetuados em 2022 foi de quase 16 mil, que representa um acréscimo de 8% em relação a 2021, 29,7% dessas técnicas foram efetuadas em centros públicos. Nasceram 29,7%. Nasceram, a percentagem de crianças nascidas em resultado das técnicas efetuadas em 2022 foi 4,4%. do total de crianças nascidas no nosso país nesse ano. Se estes 29,7%, a mim, que sempre trabalhei no serviço público e sou um defensor do serviço público, me causa alguma impressão, se recorrermos, se observarmos o que se passa quando são necessários recurso a técnicas com células reprodutivas doadas, a percentagem destas técnicas efetuadas no Serviço Nacional de Saúde foi 3%. Uma subpopulação que foi adicionada nos últimos anos às beneficiárias potenciais, que são casais de mulheres e mulheres sem parceiro ou parceira, a percentagem de tratamentos nesta subpopulação efetuada no Serviço Nacional de Saúde foi 1%. Como digo, há uma enorme massa de informações possíveis que poderá dar origem a uns gráficos que eu poderei mostrar, mas ficaria com este resumo em relação ao relatório de atividades dos centros. E utilizaria o resto do tempo que generosamente nos concederam para falar de um assunto que é para nós de a importância fulcral, que é a ausência de um estatuto para a nossa entidade. Nós existimos há 17 anos ou 18 anos e desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, se constatou que com a lista de atribuições ao Conselho não faz nenhum sentido a ausência de um enquadramento ou de uma estrutura adequada. Isto foi transmitido em todos os relatórios anuais, também consta do de 2024, e devo dizer que sempre que venho a estas salas tenho o grato prazer de sentir uma receptividade total por parte dos senhores deputados das diversas comissões de saúde ao longo dos anos, mas na realidade nada aconteceu. Apenas na legislatura anterior surgiu uma iniciativa legislativa nesse sentido, que recebeu vários pareceres e parecia, enfim, no bom caminho para finalmente existir esse estatuto, mas entretanto com a dissolução da Assembleia da República volta tudo ao zero. E a solicitação é que os senhores deputados, por favor, que ativem de novo o processo que passa, penso eu, por uma nova iniciativa legislativa, mas que, enfim, isso me ultrapassa. Eu, nessa área, sou um leigo. E venho recordar essa necessidade com base em 3 argumentos fundamentais. O progressivo incremento das atividades diárias. Eram 15 os centros autorizados para praticar estas técnicas quando o Conselho foi instituído e neste momento são 29. Ou seja, duplicaram e a complexidade das tecnologias e a complexidade da inserção social também
se tornou muito maior. Segundo ponto, embora isto seja um ponto que nos escapa, estamos preocupados com as consequências para o Conselho de uma potencial aprovação da regulamentação da estação de substituição, que comete ao Conselho um conjunto de tarefas incompatível com a composição atual do nosso gabinete. Finalmente, e ainda mais importante do ponto de vista legislativo, eu diria, é o tal novo regulamento europeu. Toda esta área das substâncias de origem humana foi sempre enquadrada por diretivas europeias que vêm dos anos 2004 e 2006 e, depois de um longo período de discussões na Europa, culminou com um regulamento que, como tal, não carece de transposição para a legislação nacional, portanto, foi publicado em agosto do ano passado e entrará em completa efeito em agosto de 2027. Porque ele é tão complexo e obriga a mudanças que foi considerado a necessidade de 3 anos para permitir a adaptação dos diversos Estados-membros. Nos termos desse regulamento, e passo a citar, os Estados-membros devem assegurar que as autoridades competentes dispõem de ou têm acesso a recursos humanos e financeiros, capacidade operacional e conhecimentos especializados suficientes, nomeadamente conhecimentos técnicos especializados, para alcançar os objetivos e cumprir as obrigações que lhes incumbem por força do presente regulamento. Eu diria que é impossível ser mais claro o contraste do que o Conselho de PMA dispõe e este texto. Em conclusão, portanto, e peço desculpa do atraso, em conclusão, apesar do Conselho ter vindo a conseguir cumprir a sua missão, nem sempre com a perfeição que desejamos, a persistência e gravidade dos problemas e o risco iminente de incumprimento das competências são uma enorme preocupação para todos no Conselho. Não é nosso objetivo criar uma mega estrutura muito complexa e, portanto, temos bem presente a necessidade de economia financeira e de recursos, pelo que é a nossa opinião de que muitos dos serviços gerais de apoio, como a área de contabilística, encarregada de proteção de dados ou sistemas de informação, etc., deverão continuar a ser apoiados pela Assembleia da República nos moldes atuais. Mas, para que seja possível nós desempenharmos as funções que se avizinham, é indispensável uma autonomia adequada e a criação de um mapa de pessoal equilibrado em dimensões e diferenciação, tendo em conta todas as tarefas atrás enunciadas, além de, obviamente, e a mais curto prazo possível, um correto enquadramento salarial e legal dos membros atuais do Gabinete. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda e, portanto, por ordem decrescente de representatividade parlamentar, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero deixar aqui um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Carlos Calhar Jorge e à Sra. Professora Helena Pereira de Mel. É de facto um privilégio para nós recebermos aqui duas personalidades com este estatuto e com esta dimensão. Dar aqui algumas pequenas notas, começando, obviamente, por agradecer o trabalho que fizeram com os relatórios que nos apresentaram, o relatório de 2022 e o de 2024, mas dar aqui algumas notas que eu acho que são importantes. Uma é que nós continuamos com menos centros públicos do que aqueles que temos que ter, ou seja, continuamos com alguns locais, como é o caso do Algarve e também do Alentejo, em que não temos centros públicos, além dos Açores, mas nós temos tido aqui alguns indicadores que me parecem muito bons. Verifiquei que, e foi referido pelo Sr. Professor, que fizeram 8 ações inspectivas aos centros de PMA, 6 entidades privadas e 2 entidades públicas, e eu gostava, enfim, só por curiosidade também,
perceber exatamente os critérios que usam nestas ações inspectivas, que acho que é importante para o trabalho que nós fazemos aqui na Assembleia da República. Gostava também de realçar o aspecto, de facto, de termos 4,4% total de crianças nascidas em 2022, por técnicas de procriação medicamente assistida. É, de facto, um número que compara muito bem, curiosamente, com os números que existem a nível internacional. E, portanto, quer dizer que estamos a trabalhar bem nesta área, apesar das várias dificuldades que temos, e temos, de facto, dificuldades importantes. E gostava também de salientar, dentro daquilo que é o relatório que apresentou, a questão da confirmação da redução que tem vindo a acontecer no número de gestações e partos múltiplos. Ou seja, estamos a falar, provavelmente, de uma taxa que constitui um dos indicadores da qualidade daquilo que estamos a fazer na PMA. E, portanto, quero felicitar obviamente, o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que, no fundo, vai fiscalizando, vai regulando, vai acompanhando, vai pedindo que se reforce a nossa capacidade para poder fazer mais, e, nesse aspecto, quero deixar aqui a nossa gratidão. A necessidade do Estatuto para o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, eu acho que é, de facto, urgente. Aliás, como sabe, o Partido Social Democrata, na legislatura anterior, apresentou 2 projetos, um projeto de resolução, o projeto que era a lei 200, que era o projeto 207, e um projeto de lei, o projeto de lei 206. No projeto de resolução, aquilo que se fazia era recomendar ao Governo algumas iniciativas no sentido de reforçar a nossa capacidade, o acesso para a resposta da PMA nos centros públicos. E isto é importante que seja feito, até porque temos aqui algumas dificuldades relacionadas com os elevados tempos de espera, como certamente conhecem melhor do que eu, dentro do Serviço Nacional de Saúde, e às vezes o centro de espera para uma primeira consulta, mas depois também para o início dos tratamentos. Sabemos que temos falta de recursos a nível dos bancos públicos de gametas e também, obviamente, as desigualdades territoriais que o Sr. Professor também referiu. Portanto, este projeto de resolução eram recomendações específicas para que o Governo pudesse, de facto, reforçar esta área especificamente. Mas, para além disso, fizemos o tal projeto de lei que foi aprovado na Assembleia da República pela maioria dos partidos políticos presentes, e este projeto de lei era exatamente para definir um estatuto para o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, ou seja, é dar condições ao Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida para que possam, de facto, fazer o seu trabalho de fiscalização, de regulação, enfim, de condução daquilo que é a procriação médica em Portugal, seja no setor público, seja no setor privado. Eu gostava de deixar aqui duas pequenas questões. Uma já levantei, que foi a questão dos critérios para informação pessoal, e porque isso também pode ser importante para nós. E uma questão que eu várias vezes a coloquei, nomeadamente a alguns médicos especialistas também da área da procriação medicamente assistida, que é a questão da idade. Nós sabemos que há diferenças relativamente àquilo que é feito no Serviço Nacional de Saúde e no setor privado, mas o que eu gostava de saber, também como médico, não é? E não sendo da área, mas também colaborei na área, como urologista, enfim, cheguei a fazer a minha parte várias vezes no Hospital São João, é perceber qual é a idade que neste momento, qual é o limite da idade que neste momento se deve adotar. Porque eu sei que isto é uma área que não é fácil dizer, se calhar, uma idade, não é? Mas deverá haver números internacionais e, neste sentido, por falar imediatamente, era importante nós percebermos exatamente aquilo que nós devíamos fazer também no SNS, com uma idade que seja justa, para equivaler àquilo que se faz também no setor privado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cláudia Estevam. Faço favor também, até 5 minutos, faço favor. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhoras deputadas e os senhores membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A análise dos relatórios que nos trouxeram hoje permitem-nos, em primeiro lugar, reconhecer a importância crescente
da procriação medicamente assistida no panorama nacional. Em 2022, segundo os vossos relatórios, nasceram 3.673 crianças por via da PMA, o que corresponde a 4,4% do total de nados vivos, portanto, bastante relevante, e este valor aumentou face aos 4,1% de 2021. Portanto, existe aqui um acréscimo que é de confirmar a relevância desta técnica, sobretudo quando estamos num país onde o declínio demográfico é uma evidência demasiado grande e preocupante. Do ponto de vista clínico, gostava de salientar a redução da taxa de partos múltiplos para 6,8%, que demonstra um resultado de maior rigor na transferência embrionária e alinhamento com as boas práticas europeias e, portanto, queria felicitar-vos por este indicador, que é um indicador positivo de qualidade, com impacto direto na mortalidade e morbilidade materno-fetal e dos custos neonatais associados. Mas o relatório também revela alguns dados preocupantes, portanto, revela assimetrias profundas no que respeita ao acesso, e isso é uma preocupação. Portanto, o crescimento de 8% registado em 2022 foi quase totalmente absorvido pelo setor privado, o que demonstra aqui alguma incapacidade do Serviço Nacional de Saúde em acompanhar a procura. E o dado mais crítico, o que nos preocupou mais, é a ineficácia do Banco Público de Gametas. Portanto, apenas 5,3% dos tratamentos com esperma de dador e 1,7% de ovócitos de dadora ocorreram em centros públicos. Portanto, isto é uma preocupação. E o próprio documento refere enormes dificuldades na obtenção de dádivas. Portanto, o que se traduz em longas listas de espera, numa dependência estrutural do setor privado e de importação de gametas estrangeiros. E, portanto, enquanto o Banco Público de Gametas não funcionar, o Estado está a falhar às famílias. O relatório de atividades, por sua vez, 2024, do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, confirma igualmente limitações estruturais. Foram realizadas 8 inspeções a centros de procriação medicamente assistida, foram emitidos pareceres e orientações normativas e houve uma participação ativa no processo europeu de implementação do regulamento sobre substâncias de origem humana. Portanto, estes são progressos relevantes que gostávamos de assinalar. Mas o Conselho reconhece também fragilidades, não é? Temos aqui o estatuto jurídico próprio e sem reforço de recursos humanos, a sua capacidade de regulação e de fiscalização fica sem este regulamento comprometida e também existe aqui a referência a situações que enquadra aqui de discriminação laboral das assessoras destacadas e que é uma situação que vos preocupa de forma muito evidente. Nós notamos quando lemos o relatório que esta é uma preocupação e se é uma preocupação vossa, certamente também será a nossa. E isto evidencia que até a equipa técnica que assegura as funções de maior elevada complexidade científica e ética trabalha em regime desigual face a outras entidades reguladoras. Portanto, sem estatuto, o Conselho fica fragilizado e sem uma base sólida para cumprir aquela que é a sua missão e o seu desígnio. A ausência do Estado não nos parece uma questão meramente administrativa, trata-se efetivamente de um obstáculo ao funcionamento eficaz deste órgão regulador, que é responsável pela qualidade e segurança e equidade da procriação medicamente assistida, e aqui o que há a salientar é que se queremos travar o declínio demográfico, estes relatórios, que nos trazem todas estas informações, têm que se traduzir em ações concretas que ponham mais crianças a nascer em Portugal. Perante estes dados, o Chega tem 3 questões para vos formular. Uma relacionada com o Banco Público de Gametas, portanto, que medidas concretas estão em curso para garantir a viabilidade deste banco, para aumentar as dádivas nacionais e para reduzir a dependência de importações, assegurando a autossuficiência e a equidade no acesso. Depois, uma segunda pergunta, relacionada com o Estatuto e com os recursos. Em que fase está o processo, e o doutor já nos deu aqui, já aflorou aqui alguma informação a este respeito, em que fase está o processo legislativo para dotar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida de estatuto próprio e dos recursos que considera indispensáveis para cumprir plenamente as funções que a lei e o regulamento de substâncias de origem humana lhe atribuem.
Por fim, uma última questão relacionada com metas e indicadores. Nós queremos saber que objetivos quantificáveis existem para os próximos anos em termos de redução de lista de espera, aumento da atividade no setor público e número mínimo de inspeções anuais. Muito obrigado. Para o Chega, a procriação medicamente assistida deve ser... Já terminou o tempo? Então, eu termino também. Muito bem, senhor. Muito obrigado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Elsa Paes. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar, obviamente, o Sr. Professor Calhar Jorge. Não é a primeira vez, há muito tempo que nos conhecemos na discussão destas matérias, e a professora Helena Pereira de Melo. Agradecer o relatório que aqui nos apresentam. É um relatório de grande qualidade, que salienta o enorme trabalho que têm desenvolvido, o grande rigor científico e as articulações que também são feitas com entidades internacionais congêneres que asseguram a garantia de atualidade, de qualidade e de harmonização internacional, que são fundamentais para a aplicação destas técnicas. Isso, portanto, como o Sr. Professor disse, só com um grande esforço, dedicação de todos vós é que este trabalho é possível, que registramos. Nós estamos perante uma técnica de elevada importância para a saúde sexual e reprodutiva e para a realização de projetos parentais e também de felicidade que, de outro modo, não se poderia concretizar. Portanto, todos os esforços que possamos fazer serão sempre bem-vindos. Portugal tem registrado avanços significativos, desde a primeira lei de 2006 até 2021, que são internacionalmente reconhecidos. Portanto, é um país, nesta matéria, que tem uma legislação muito inovadora e desde sempre acautelou a dignidade humana nestas matérias, e o PS sempre esteve na frente a impulsionar todos estes avanços. Como em tudo na vida, não há estratégias inovadoras sem dificuldades, elas foram bem apresentadas aqui. No caso, serão seguramente, como disseram, mais de funcionamento, de acesso, de recursos humanos, do que, obviamente, de qualidade e garantia do rigor, por muito que isso se traduza em reforço de trabalho das pessoas que estão a trabalhar nestas áreas. E, portanto, também nos dão conta disso no relatório, quer no relatório de atividades do Conselho Nacional, quer no relatório dos centros. Além, relativamente ao Conselho Nacional, além de nos darem conta da intensidade da atividade regulatória, destacam, mais uma vez, o obstáculo de recursos e também das questões contratuais, como acabámos de ver, de alguns desses recursos que têm que ser revistas, e da urgência do tal estatuto jurídico próprio. A esta urgência também se acresce, neste momento, o reforço de competências e de supervisão de controle em função do novo quadro jurídico europeu sobre novas substâncias de origem humana, o que não podemos deixar de registar. Relativamente ao estatuto jurídico, eu tenho a dizer que se a legislatura anterior não tivesse sido interrompida, este estatuto já estaria definido, e assim temos que começar tudo de novo por parte do Partido Socialista, nada a opor. Acompanharemos, inclusivamente, achamos que o estatuto proposto precisa de aprofundamento e estamos disponíveis para colaborar no aprofundamento destas matérias. Relativamente às atividades do centro, deram-nos conta que em 2022 estes 26 centros, mais privados do que públicos, tiveram resultados bastante animadores, quer para o reforço da natalidade, 4,4% é uma percentagem de registro significativa, com mais de 3.673 crianças a nascer por via desta técnica. Portanto, é um bom sinal, quer para a realização dos projetos de felicidade, quer para enfrentarmos os desafios demográficos. A idade está maioritariamente nos 40 anos, ao nível da procura, mas não podemos também deixar de acompanhar as preocupações do deputado Miguel Guimarães para perceber se podemos aumentar o limite da idade. Sabemos que há constrangimentos, nomeadamente de custos e depois de eficácia, relativamente ao privado, que é de 50 anos, e se noutros países as idades se mantêm estas, dado que a longevidade também aumenta
com todas as consequências que daí podem resultar, até nomeadamente para o nosso estado de vida cada vez mais saudável. Em comparação com 21, aumentou 8% o número total dos ciclos de vida e isto também é atribuído ao setor privado. O PS registou e tinha propostas para novos centros a sul do país e nas regiões que não têm oferta pública e também para revermos e apresentou uma estratégia para diminuir as listas de espera que ficaram engavetadas. O que lhe pergunto, Sr. Professor, é se seria possível, uma vez que as listas de espera são muitas e que o público não está a dar resposta, adaptarmos aqui o SIGIC a esta área da procriação medicamente assistida e que outras propostas é que nos podem aqui deixar para colmatarmos estas dificuldades no acesso à PMA no setor privado. E o meu tempo está a chegar ao fim. Mais uma vez, agradecer todos os contributos, todas as informações e por parte do PS. Contarão sempre com a maior colaboração, porque consideramos esta uma área de máxima importância ao nível da saúde sexual e reprodutiva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. A Sra. Deputada Elsa Paes está em trânsito para a Comissão de Saúde, ainda não consta da comunicação do para a Comissão, mas eu sei que isso ocorre porque eu próprio estou nessa situação numa outra comissão e, portanto, não solicitei a autorização nos termos regimentais da participação da Sra. Deputada, porque dou de barato já a integra. Sr. Presidente, não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito, o que significa que disporá de cerca de 15 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, e globalmente muito obrigado pelas palavras elogiosas de reconhecimento do esforço que participar no Conselho Nacional de PMA representa para todos nós e também as palavras de reconhecimento da necessidade de mudança do estatuto laboral das nossas assessoras, que, mais uma vez, reputo de completamente inaceitável. Em concreto, respostas em concreto, eu diria que, em termos de critérios de inspeção, Sr. Deputado Miguel Guimarães, não há nenhuma diferença entre centros públicos e privados na legislação europeia, na legislação portuguesa e, mais uma vez digo, que são das poucas áreas da medicina em que existe tão intensa regulamentação e os centros privados e públicos são tratados exatamente de forma igual pelo Conselho. E, portanto, definir quais é que são os centros a inspecionar em determinado ano baseia-se essencialmente em dois critérios. O critério quantitativo é a IGAS que diz só podemos fazer X inspeções. O critério de escolha é os centros que foram inspecionados há mais tempo. Portanto, as inspeções são de 2 em 2 anos. Portanto, os centros que foram inspecionados há 2 anos serão inspecionados de novo 2 anos depois. Quando começou a onda de inspeções, há muitos anos atrás, os primeiros que foram inspecionados foram um pouco aleatoriamente escolhidos e, portanto, agora estamos sempre na mesma onda. Não podemos fazer mais inspeções porque, como digo, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde tem as suas próprias limitações de recursos humanos e de capacidades. Em relação aos dois aspectos, aos 3 aspectos, eu diria, que foram referidos, seja ineficácia do Banco Público de Gâmetas, sejam as características dos centros públicos do Serviço Nacional de Saúde, nós, enquanto Conselho, não temos propriamente nenhuma interferência nessa área, mas participámos com representante, participámos num grupo de trabalho que foi organizado há uns 2 anos atrás pelo governo do PS da altura, grupo esse que incluía um representante de cada centro público, mais um do Conselho, mais um da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, mais um ou outro das estruturas governamentais,
que elaborou um documento realista no sentido de definir que condições para os centros públicos, que condições eram necessárias para reduzir a metade as listas de espera no prazo de 2 anos. Portanto, como se vê, não era nada ambicioso e era muito realista. E em relação ao Banco Público de Gâmetas, havia também as propostas de como tentar maximizar os recursos. E esse belo documento não teve nenhum tipo de evolução, não faça mais pálida ideia onde estará arquivado, mas, em qualquer dos casos, esse documento existe, provavelmente ao fim de 2 anos terá alguma necessidade de atualização, mas não creio que as coisas tenham mudado assim tanto. O que sucede nos centros públicos é que os centros públicos atingiram, na sua estrutura anterior, atingiram os 100% da sua capacidade de fazer o que podem fazer. Entretanto, houve algumas mudanças com a criação de centros de responsabilidade independente em 2 centros, pelo menos um no São João, no Porto, e um em Almada, os chamados CRI, que se espera que tenham tido repercussões na atividade quantitativa, enfim, qualitativa talvez, mas isso só saberemos quando tivermos os dados referentes aos anos em que já digam respeito a essa mudança. Em relação à pergunta das listas de espera da senhora deputada Elsa Paes, se o SIGIC ou qualquer outro sistema, independentemente do nome, seria possível, eu devo dizer que desde 2009 que existe esse sistema em que casais ou beneficiários que tenham um tempo de espera superior a 1 ano têm o direito, se o desejarem, a serem encaminhados para centros privados que, entretanto, tenham contratualizado a sua aceitação. Inicialmente houve 3 centros privados que aceitaram isso, que depois começaram progressivamente a reduzir o número de beneficiários que podem aceitar, atendendo ao habitual esmagamento de preços que o Estado define para as atividades e que começaram a roçar o quase déficit para os centros em termos práticos. Tanto quanto eu saiba, apenas o Hospital de Santa Maria recorreu a essa hipótese desde o princípio, provavelmente porque eu sempre estive envolvido nestas coisas e convenci o Presidente do Conselho de Administração da altura, e depois as coisas ficam por inércia, como os senhores deputados sabem, mas os outros centros públicos nunca recorreram a esta atividade e, quando mais tarde tentaram fazer, confrontaram-se com recusas por razões financeiras dos respectivos conselhos de administração. Portanto, possível é, e já existe essa abertura em termos de um despacho da senhora Ministra da altura e que nunca foi revogado. Em relação ao aspecto mais sensível e que é muito discutido da idade máxima feminina no Serviço Nacional de Saúde, eu, como espero ter a oportunidade de mostrar um slide que evidencia o quão a Europa é um mosaico, é tudo diferente nos vários países europeus, mas, e ainda na semana passada estive em Milão numa reunião só sobre registros europeus, e há limites genericamente aceitos por muitos países. Bom, há países como a França, que tem uma generosidade social infindável e que, portanto, é tudo gratuito na área da PMA, mas tem limite etário. Tem limite etário, que é mais baixo que o nosso, mas tem limite etário, 45 anos. Há países, nomeadamente os escandinavos, e quando nós, na nossa regulamentação, definimos os 40 anos atuais para as técnicas mais complexas, baseámos-nos no que é norma nos países escandinavos. E, aliás, fomos um pouco mais generosos, porque eles são 38 anos o limite. E porquê este limite? Bom, primeiro porque os recursos não são infindáveis, não é? Depois porque na nossa espécie
o que sucede é que, a partir de certa idade, a capacidade reprodutiva feminina é naturalmente muito reduzida. E se isso já é visível depois dos 38, a partir dos 40 é muito mais significativo. E o muito mais é termos 2-3% de probabilidade de parto em senhoras acima dos 42 anos. Portanto, a aceitação de um aumento da idade só faz sentido se houver uma disponibilização generalizada de doação de ovócitos. E é por isso que os centros privados têm uma atividade tão significativa na idade acima dos 40 anos, porque têm um acesso fácil, chamemos-lhe assim, aos ovócitos doados. Porque, por definição, as dadoras têm que ter menos de 35 anos e, portanto, a eficácia do processo corresponde a um tratamento feito a uma senhora com menos de 35 anos. Aumentar a idade é igual a aumentar as listas de espera. Não serve literalmente para mais nada, não vai servir mais nenhuma população, não vai aumentar a eficácia do sistema de procriação medicamente assistida, a não ser que seja acompanhado por, como digo, uma generalização do acesso à doação de ovócitos. É uma iniquidade? Não, é porque a natureza é o que é e nós somos o que somos. Seria bom ter, de facto, uma doação de ovócitos no Banco Público de Gâmetas muito maior, claro. Agora, porque é que não sucede? Provavelmente os colegas saberão, eu tenho algumas ideias, mas são umas ideias longínquas, eu nunca trabalhei nessa área, mas suponho que a autonomização de um Banco Público de Gâmetas com recursos humanos e técnicos dedicados faz todo o sentido, em vez de serem os mesmos colegas que estão a fazer os tratamentos no seu centro de PMA, que fazem um bocadinho no tempo suplementar ou em extra esforço, um bocadinho do que podem fazer. Depois tem que haver agilidade de processos, porque enquanto num centro privado uma candidata à dadora diz eu só posso ir no dia tal às 8 da noite, então venha. Nos centros públicos tem que ser no horário de trabalho e esperemos que não haja listas de espera para que possam entrar, uma vez que tudo está bloqueado com os candidatos que já estão à espera de tratamento. Portanto, há seguramente alternativas, mas, como digo, isso estará tudo no tal documento do Grupo de Trabalho que em 2023 foi instituído. E, portanto, eu diria que em resposta à senhora deputada Cláudia Esteves, o Conselho não tem objetivos quantificados quanto ao tempo de listas de espera e como melhorar, porque isso, independentemente de tudo o resto, pertence à área do Governo e do Ministério da Saúde. Quanto às inspeções, já expliquei que nós não conseguimos fazer mais porque a IGAS tem as suas próprias limitações numéricas. Portanto, nós acabámos de mandar, há um par de semanas, a nossa lista de proposta dentro do enquadramento numérico habitual e a proposta foi aceita. Devo dizer que, finalmente, neste ano de 2025, foi possível passar a inspecionar o Centro Privado dos Açores e o Centro Público do Funchal, pela primeira vez, porque tinha havido dificuldades imensas da interação entre a IGAS no continente e as inspeções regionais, e mais, como é evidente, quem paga as deslocações e essas coisas, mas, finalmente, este ano já se conseguiu resolver esse assunto. E, portanto, eu limitar-me agora, se me permitem, a mostrar um slide que sou eu que domino a coisa. Vou poupar-vos os slides dos números, portanto, que aliás não se vê em nada,
portanto, peço desculpa, mas todos estes números já falámos, inclusive a diminuição muito acentuada dos partos múltiplos, que é de facto um significado de qualidade das metodologias técnicas que estão a ser usadas. Isto tem que ver com as dádivas de terceiros. Houve ali um decréscimo em 2020 e depois, digamos que há muito mais doação de ovócitos do que doação de esperma, apesar de ser uma técnica muito mais fácil, como é evidente. Isto são as percentagens dos tais infelizes números do Serviço Nacional de Saúde das doações. Isto não interessa, eu quero mostrar-vos... Bom, isto é das senhoras, mas não interessa. Eu queria mostrar-vos este mapa. É uma pena ver-se muito mal, mas este mapa é um mapa de reconhecimento por parte de doentes e de uma ONG ligada, ou que na órbita do Parlamento Europeu, a dar cores de acordo com critérios do que a Associação Europeia de Doentes consideraria um país ideal, com múltiplos critérios que eu não consigo apresentar porque visto daqui não se vê nada, mas que mostra que nós estamos em 8º lugar neste ranking de 45, porque temos uma legislação e uma acessibilidade considerada pelos doentes e quantificada por números. Na versão anterior estávamos em 5º lugar, o que era muito bom, mas para esta nova versão foi incorporado o parâmetro listas de espera. E, portanto, ou seja, como um fator de dificuldade na acessibilidade. E, portanto, fomos penalizados, ou fomos tornados mais realistas, mas mesmo assim, um 8º lugar num ranking de 40 e muitos países, e estamos melhor que a Inglaterra, por exemplo, temos uma cor mais escura, melhor que a Alemanha, até melhor que a Espanha, porque os doentes valorizam muito a possibilidade das crianças nascidas de doação terem acesso à identidade do dador. E, portanto, essa é a grande diferença nossa em relação à Espanha. Em relação ao Reino Unido, é porque o Reino Unido, com tudo o que de bom tem um financiamento do sistema completamente despropositado. Ou seja, uma senhora que vive em Londres, ao norte do Tamisa, tem direito a ser reembolsada de um número diferente de ciclos se viver ao sul do Tamisa, em Londres. Porque são os trustee regionais que definem que tipo de apoio financeiro há aos casais e, portanto, isso penaliza a cor do Reino Unido. A Alemanha, por exemplo, é penalizada por não permitir doação de ovócitos. Portanto, há razões e múltiplos critérios, mas eu não queria deixar de mostrar este mosaico. Claro, quanto mais vermelho escuro, pior, como é evidente. E, portanto, era para inserir-nos, estamos mal, mas temos muito para melhorar, mas podemos ter, enfim, algum conforto de que a evolução destas técnicas no nosso país se enquadra perfeitamente no contexto europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que podemos dar por encerrada esta audiência. Seguramente as senhoras e senhores deputados não deixarão de dar seguimento a várias das pertinentes observações feitas pelo Conselho. Foi um gosto, Sr. Presidente, Sra. Conselheira. Permita-me só interromper os trabalhos por um minuto, só para podermos acompanhar os convidados e prosseguir.